Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quarta-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Cerimonial e Protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Estamos no ar pelo TV Câmara, você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. No programa de hoje está conosco aqui o vereador Cícero Altreiter, do MDB, onde iremos conversar sobre a importância da cidadania através do voto. Vereador, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Desculpa eu estar usando o celular agora, mas é que hoje o programa nós vamos falar um pouco sobre as eleições, né? Sobre as estatísticas. Então eu estou me informando. Eu gosto muito sobre analisar os números, né? De tudo que aconteceu na eleição, poder entender um pouco através dos números, né? E então eu estou buscando informações aqui no celular, vou usar ele então durante o programa justamente para trocar um pouco da ideia dessa eleição, do que foi e a leitura que a gente pode fazer em cima dos números, né? E já deixo registrado aqui para a comunidade que nos acompanha que nosso bate-papo aqui ele vai ser de uma forma não direta, né? Porque ainda estamos em período eleitoral, né? Então passamos o primeiro turno, mas continuamos num período eleitoral, no qual terá o segundo turno. Então não cabe a nós e não podemos legalmente, inclusive, opinar ou falar sobre candidatos ou usar esse meio de comunicação, né, para fins eleitoreiros, né? Então, como eu falei, a gente só vai fazer uma leitura generalizada dos números, do que aconteceu na eleição aí a nível estadual e a nível federal. Isso aí, vereador. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você abordasse a sua avaliação em relação ao pleito nacional e estadual do último dia 2. É de conhecimento de todos a polarização, né? E se concretizou essa polarização, então, na política, né? Partidos mais de centro, digamos, né, acabaram perdendo um pouco de espaço, e aonde os partidos que se posicionaram, né, mais firmemente, seja pelo lado liberal, lado direito ou lado mais esquerdo, digamos, ambos tiveram um crescimento, né, Cida? Então, mas em relação a isso havia uma preocupação muito grande, justamente por esse embate, né, que tem acontecido aí diariamente na nossa rotina. Tem se discutido muito política, né? Principalmente esses posicionamentos, né? Esses ideais, essas diretrizes, né? E isso se refletiu, então, na eleição. Mas, volto a dizer que, graças a Deus, eu estive durante todo o domingo, né, como presidente do partido e também delegado, né, visitando colégios eleitorais, né? As votações foram demoradas, né, porque haviam 5 candidatos a serem votados. Mas, na grande maioria, em todos os colégios, né, que eu passei, em todas as sessões das quais eu visitei, ocorreu uma eleição muito tranquila. Como tem que ser, como não há motivo de não ser, eu prego sempre, tu sabes disso, Cida, quem me acompanha também sabe disso, que eu tenho sim um posicionamento forte, mas acima de tudo respeito a todo e qualquer posicionamento e opinião, porque isso é democracia. E isso se deu agora, nesse último domingo eleitoral, onde foi uma eleição muito tranquila. Uma outra curiosidade, onde eu estive, inclusive votando, no meu local de votação lá no São Luís, na Várzea Grande, uma quantidade grande de idosos, né, indo votar, exercendo a cidadania, né, exercendo seu direito ao voto, né, porque não é mais uma obrigação, e sim um direito deles, né? Mas muito interessante a grande procura, né, das pessoas mais velhas exercendo sim a cidadania, indo lá dar o seu voto, né, fazendo o que tem por gosto e não por obrigação. Né? Que bacana quando a gente vê no meio político, né, pessoas já de idade ainda preocupadas em que os seus representantes estejam lá, né, as pessoas possam representar eles, né, mesmo, volto a dizer, eles não tendo essa obrigação. Eu e outras pessoas também tivemos esta mesma percepção. Né? Foi muito interessante, foi muito bacana ver esse exemplo de cidadania dos idosos, né? Sim.
Vereador, nós tivemos um número de abstenção bem grande, né? O que você diria para a comunidade em relação a este direito e este dever de votar? Pois é, em contraponto, vamos dizer, a essa grande número de idosos, né, há as abstenções. Lógico que aí, muitas vezes, não se detecta pessoas que já faleceram, às vezes, aí existem pessoas viajando, e as próprias pessoas que acabam não exercendo o voto, né, que é uma obrigatoriedade, né, mas acabam se omitindo, né. Mas tem se repetido nas últimas eleições esse número. Na municipal foi assim também, um grande número de abstenções, né, chamou a nossa atenção. Aqui em Gramado houve praticamente 21% agora, né, de abstenções, a nível do Rio Grande do Sul 20%, e a nível Brasil, de uma maneira geral, foi maior ainda, né? Foi próximo a 30%, esse número eu não tenho, estava inclusive buscando aqui e não encontrei, mas fala-se que quase aproximadamente 30% não votaram, né? Então é um número muito grande, é assustador. Talvez alguns motivos a gente sabe e tem comentado já, e tem se trabalhado, particularmente aqui em Gramado e na Câmara de Vereadores, a volta da credibilidade na política, né? Então, muitas vezes as pessoas, vão sair de casa para votar, mais do mesmo, está acontecendo o mesmo. Mas eu volto a dizer, é um momento de cidadania, um momento extremamente importante, onde se nós nos abstemos desse direito, desse dever de votar, né, depois como podemos fazer as cobranças dos políticos lá eleitos, né? Então, clamo e uso esse momento aqui para as pessoas, logicamente, volto a dizer, aquelas que se impossibilitaram por motivo de viagem, doença, ou seja, o que for, né, tudo bem, mas aqueles que se omitiram de votar no primeiro turno, que façam no segundo, né, escolham o seu representante. Exatamente. Né, escolham, vão lá e exerçam essa cidadania, porque serão os representantes agora que irão governar, né, o nosso Estado, né, e o Brasil. Cida, eu vou falar aqui sobre alguns dados estatísticos também. Vou agora nomear alguns partidos que compõem a nossa Câmara de Vereadores, né? Algumas curiosidades para a comunidade entender um pouco desses dados e o que modificou tanto na bancada estadual, né, que são os nossos representantes aqui na Assembleia, né, os deputados estaduais, como na bancada federal. Na bancada estadual, o PT, vou falar dos partidos que compõem a Câmara, né? O PT subiu de 8 para 11 deputados, o PP de 7 para 8, o MDB tinha 8 deputados e baixou para 6, o PSDB de 4 subiu para 5. Uma leve leitura que eu faço sobre isso, né, e inclusive o meu partido, quando decidiu em determinado momento não ter candidatura própria, durante um longo período que, na verdade, nunca tinha acontecido isso na história das eleições estaduais, né, do governo estadual no Rio Grande do Sul, foi a primeira vez que meu partido não teve candidatura própria, acabou apoiando um outro partido. Se dizia na convenção da qual eu participei que correríamos o risco dessa perda, né, porque a candidatura própria sempre acaba puxando deputados, né? Assim como numa eleição municipal a candidatura própria auxilia os vereadores a eleger os vereadores. Então, essa leitura é que eu faço em relação a essa diminuição do MDB, de 8 para 6. E os demais partidos aqui tinham candidatura própria, né? Então, o PT, que volto a dizer, subiu de 8 para 11, o PP de 7 para 8 e o PSDB de 4 para 5. A nível federal, né? Uma curiosidade também, foram 31... Não, desculpa, voltando à nossa Assembleia Legislativa, tá? Desses deputados eleitos aqui para a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Outra curiosidade é que foram 31 reeleitos e 24 novos parlamentares. Então, quase que 50% da Assembleia aqui foi modificada, né? Também é bacana, porque há uma oxigenação, né? Entram ideias novas, há oportunidade para novos pensamentos, né?
achei interessante esse dado. Agora sim, indo lá para a Câmara Federal, né? O Congresso. Citando novamente os partidos, né? O PT, no âmbito geral, tá? Ele aumentou em 12 cadeiras. O PP perdeu 11, o MDB 5 e o PSDB perdeu 11. Novamente, tá? O PT ganhou 12, o PP perdeu 11, o MDB ganhou 5 e o PSDB 11. Isso em âmbito nacional, tá? Falando dos nossos deputados aqui, tá? O PT tinha 5 deputados federais e passou para 6. O PP e o MDB tinham 4 deputados federais e baixaram para 3. E o PSDB se manteve em 2 deputados federais, né, representando então nosso estado, né, no Congresso Nacional. São alguns dados que agora com calma a gente tem que fazer uma leitura, volto a dizer, generalizada, de estudo, entender, mas o que eu falei lá no começo, a polarização ajudou, né, quem se posicionou mais forte fez mais cadeiras, né, e quem teve candidatura própria também foi beneficiado por isso. Um outro dado, trazendo aqui por curiosidade, apesar da abstenção aqui em Gramado chegar a 21%, um pouquinho mais, houve em relação à eleição municipal aproximadamente 2.300 eleitores a mais votando. A mais. Então a gente vê o crescimento da nossa cidade, né, numa questão aí de 2 anos de uma eleição municipal para agora essa eleição, a quantidade de eleitores a mais, né? A abstenção se manteve praticamente igual à abstenção municipal de 2 anos atrás, mas foram 2.300 votos a mais. Muito bem. Cícero, falando um pouco nessa polarização política, né? Como é que você considera que isso afeta a participação cidadã nas escolhas das pessoas? Cida é outra particularidade, assim, que eu não vou entrar em detalhes, porque, como eu disse anteriormente, né, é um momento diferente político que nós estamos vivendo, né? Quem se neutralizou ou ficou mais a centro, né, não teve a sua ideia representada externamente. Essa polarização hoje está muito forte, né? Então é direita, esquerda, liberal, não liberal, né? Eu acho que a democracia é um estágio que nós estamos passando, Cida, né? Com essa polarização. Eu, no meu ponto de vista, achei que hoje não estaria tão forte, né? Mas os resultados das urnas nos mostram que há, sim, essa polarização bem destacada, né? E no que afeta, eu não sei. Eu espero que ocorra da melhor maneira, como ocorreram as eleições, que se entenda que a democracia vença, né? E vamos para agora, então, para esse segundo turno, cada um no âmbito de propostas, né? A gente viu num primeiro turno, no âmbito geral também, muitos ataques, né? Eu acho que isso não é salutar, indiferente para a esquerda, direita, centro, né? O que nós temos agora, o que o eleitor precisa focar e precisa identificar, é o campo das propostas, das ideologias, do que se quer, do que se procura, do que pode ser feito, de que maneira vai ser feito, né? E que busque o que melhor lhe representa para poder fidelizar seu voto aí. E eu peço a Deus que o melhor seja eleito por nós, né, a nível nacional e estadual, para que nos representa. Isso. Nós agradecemos, então, a participação do vereador Cícero e de cada um que nos acompanhou neste programa. Deixamos agora o último espaço à disposição para suas considerações finais. Só agradeço o espaço, mais uma vez, sempre é bacana essa oportunidade que a gente tem para trocar uma ideia com a comunidade. Hoje, nosso programa é um pouco diferente, com mais alguns dados estatísticos aí do que ocorreu nessa eleição, mas eu gosto muito de números e analisar em cima dos números, né? E eu agradeço essa oportunidade para trocar essa ideia, então, com a comunidade. Muito obrigado, vereador. Nós lembramos, então, que a nossa TV Câmara permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Mais uma vez agradecemos a sua participação,
Um bom início de noite a todos e até amanhã.